Na quarta-feira passada, dia 8 de março, o banco americano Silvergate anunciava que estava encerrando as suas operações. Aí na sexta-feira, o Silicon Valley Bank, um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, também quebrava, o que acabou sendo a segunda maior falência bancária da história americana. E no domingo, mais uma instituição indo à bancarrota, desta vez o Signature Bank, que acabou sendo assumido pelo governo americano, e isso também foi a terceira maior falência bancária da história dos Estados Unidos. E aí, diante deste grande problema, uma verdadeira crise bancária, e para evitar novas corridas aos bancos americanos, o Fed, junto com o Tesouro Americano e o FDIC, que é semelhante ao nosso FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, fizeram uma declaração conjunta anunciando linhas de liquidez para os bancos para assegurar a estabilidade do sistema financeiro americano e trazer mais tranquilidade a todos os depositantes e que eles pudessem ficar tranquilos e que não haveria nenhum problema com os depósitos de ninguém. Isso foi no domingo, no fim do dia, 7h15, horário do Brasil, enquanto nós transmitíamos a nossa aula inaugural da 8ª turma do curso Ciclo de Mercado. E é isso que eu quero mostrar para vocês, o que está acontecendo, as últimas notícias, e fiquem até o fim do vídeo, porque eu vou voltar no final para mostrar como tudo isso impacta os bancos brasileiros. Então, primeiro, começando pelo próprio comunicado do Fed, aqui o comunicado da imprensa, então, conjunto, junto com o Tesouro e o FDIC, e eu vou ler apenas os 4 primeiros parágrafos bem rapidamente para entender a essência do que foi dito. Então aqui está, abre aspas. A seguinte declaração foi divulgada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o presidente do FDIC, Martin Gruenberg. Hoje estamos tomando ações decisivas para proteger a economia dos Estados Unidos, fortalecendo a confiança do público em nosso sistema bancário. Essa etapa garantirá que os Estados Unidos, o sistema bancário, continue a desempenhar suas funções vitais de proteção de depósitos e acesso ao crédito para famílias e empresas de maneira a promover um crescimento econômico forte e sustentável. Depois de receber uma recomendação dos conselhos do FDIC e do Fed e consultar o presidente, a secretária Yellen aprovou ações que permitem ao FDIC concluir a resolução do Silicon Valley Bank, da Califórnia, de uma maneira que proteja totalmente todos os depositantes. Os depositantes terão acesso a todo o seu dinheiro a partir de segunda-feira, 13 de março. Nenhuma perda associada à resolução do Silicon Valley Bank será suportada pelo contribuinte. Então, o pagador de imposto não está sendo chamado para este resgate, mas depois eu vou voltar aos detalhes disso, que é importante entender as diferenças. Aí, por fim, também estamos anunciando uma exceção de risco sistêmico semelhante para o Signature Bank de Nova York, que foi fechado hoje por sua autoridade a agência reguladora do estado de Nova York. Todos os depositantes dessa instituição serão inteiros, eles vão receber os seus depósitos. Assim como na resolução do SVB, nenhuma perda será suportada pelo contribuinte. Depois eu vou voltar aos detalhes técnicos dessa nova linha de liquidez do Fed, porque tem muito a ver com afrouxamento monetário, com criação de dinheiro, mas eu quero explicar em detalhe, até para saber se isso é ou não inflacionário e como é que pode impactar o sistema como um todo. Mas aqui temos, então, o Tesouro, o Fed e o FDIC percebendo o tamanho do problema, e aí hoje de manhã cedo, foi no horário do Brasil 10 da manhã, o presidente americano Joe Biden fazendo uma declaração no canal do YouTube da Casa Branca para tranquilizar o público americano dessa situação e que sim, todos os depositantes seriam ressarcidos, ninguém ia perder dinheiro de depósito bancário e que o pagador de imposto não ia bancar essa fatura. Não é bem assim, mas essa era a mensagem de tranquilidade. Ainda assim, o que aconteceu no dia de hoje foi uma verdadeira sangria, especialmente nos bancos menores, os bancos regionais, como é o caso do First Republic Bank, que chegou a cair mais de 70%, e apenas no dia de hoje, então, fechou o dia com uma queda de 62%. First Republic Bank também tivemos notícias de clientes correntistas indo sacar seu dinheiro. Importante frisar uma frase dita no comunicado de que eles estão abrindo uma exceção sistêmica, ou seja, tanto o SVB quanto o Signature Bank não eram um risco sistêmico, mas por conta do que aconteceu, acabaram se tornando sim um risco sistêmico, ou novos episódios de corridas bancárias poderiam provocar, sim, o risco sistêmico, por isso que eles tomaram essas atitudes. Mas não foi apenas o Signature Bank, várias instituições aqui americanas, aqui os ETFs de empresas financeiras,
O ETF de Regional Banks aqui, o IAT, caindo hoje quase 15%. Um outro ETF, que é o KRE de Regional Banking, está caindo mais de 12%. E o último aqui, o KBWB, também caindo cerca de 12%. Os demais bancos, os grandes bancos, chamados instituições grandes demais para quebrar, ou as bancos sistemicamente importantes, como o Morgan Stanley, que é o JP Morgan, o Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, todos esses sentindo também. A maior queda foi o Citigroup com quase 7,5%, mas ainda assim mercado mostrando que o problema principal é nos bancos regionais, mas sempre há esse risco de contágio e por isso essa medida do Fed. E o que a gente acabou vendo então nesta linha do Fed, até colocar aqui no detalhe que eu quero mostrar para vocês, é que é uma nova linha de liquidez que eles estão chamando de BTFP, Bank Term Funding Program, ou um programa de financiamento bancário a prazo. Aqui tem os detalhes, eu vou colocar os links todos na descrição ou nos comentários, não quero entrar em todos, não vou ler aqui o que está sendo dito, mas eu vou explicar de forma bem resumida o que está acontecendo agora. Então esse é um novo programa de liquidez do Fed, onde ele vai aceitar colateral dos bancos, e são alguns colaterais de boa qualidade, sem nenhum desconto, então ele vai aceitar ao valor de face, par value, e não ao valor de mercado que acabou gerando as perdas do Silicon Valley Bank, que vendeu títulos do governo americano com vários bilhões de prejuízo, aí começou o problema de corrida bancária. Então ele vai aceitar como garantia títulos pelo valor de face, empresta o dinheiro para esses bancos, eles podem com esse dinheiro então honrar os saques de depositantes sem nenhum problema. E por um período de 1 ano, que difere da chamada janela de redesconto, que já é um programa de liquidez emergencial que todos os bancos centrais têm, o Brasil também tem, mas a diferença do novo programa, o redesconto é por apenas 3 meses e não é o valor de face, é o valor de mercado. Então, o montante que os bancos conseguiriam tomar de liquidez junto ao Fed seria menor. Então, digamos que são condições camaradas, ainda assim é um empréstimo, não é uma compra. E aí como é que isso vai impactar, aqui deixa eu até colocar, como é que isso vai impactar na prática? O sistema bancário é um quantitative easing, afrouxamento monetário não é impressão de dinheiro, não é o que eu vou explicar agora. Apenas um detalhe importante, que é uma pergunta que muita gente tem, bom, mas qual é o limite deste programa? Alguns analistas disseram que o limite era 25 bilhões de dólares, mas isso está equivocado. 25 bilhões de dólares é um seguro contra calote desses créditos que o Fed receber como colateral, mas é um seguro para o próprio Fed, que está sendo concedido pelo Tesouro Americano através do Exchange Fund, mas é um seguro de no máximo 25 bilhões e que não deve ser usado, mas é um seguro para o próprio Fed e não para os bancos. O limite desse programa é que não há limite, como diz aqui no próprio FAQ, a última pergunta, a 21ª pergunta aqui, ó. Há um limite no montante total que esse crédito, a liquidez do programa que os bancos podem obter junto ao Fed? E aqui diz não. Uma instituição depositária pode tomar emprestado todo o valor do colateral elegível que ela quer colocar junto ao Fed. Então, realmente, se precisar de 50 bilhões, toma 50 bilhões. 200 bilhões, toma 200 bilhões. Mas é um empréstimo. Que me traz, então, a explicação de como funciona este programa, porque sim, é um programa onde o Fed, caso ele seja utilizado por algum banco, ele vai ser uma criação de dinheiro. E eu, como sempre, gosto de mostrar o balancete do Fed, que assim fica bem fácil de entender o que está acontecendo na criação de dinheiro. Então vamos colocar aqui o balancete do Fed. Quem não gosta tanto assim de entender as questões técnicas, pode avançar depois do vídeo alguns poucos minutos, mas eu quero mostrar para entender como é a criação de dinheiro pelo Fed. Então aqui temos o passivo do Fed e o ativo. Como é que vai funcionar essa criação de liquidez na parte do Fed? Ele vai simplesmente creditar na conta de reservas, por exemplo, do Silicon Valley Bank. Ah, teve um pedido de resgate de 42 bilhões? Então toma aqui, Silicon Valley Bank, vou acreditar na sua conta 42 bilhões de empréstimo, e aqui na linha de liquidez chamada BTFP, o Bank Term Funding Program, eu tenho aqui como um ativo a receber do Silicon Valley Bank
42 bilhões de dólares. Esse é o movimento no balanço do Fed. Portanto, esta criação de reservas sim constitui um aumento da base monetária, sim constitui impressão de dinheiro eletrônico. Então, sim que é a essência econômica é exatamente a mesma coisa que o afrouxamento monetário. Com a diferença que aqui no caso é um empréstimo e não uma compra de ativos. Esse empréstimo tem que ser repago pela instituição num prazo de 1 ano, mas que, como a gente sabe, isso pode mudar. Do lado da instituição financeira, vamos colocar aqui o balanço. Poxa, tá, minha canetinha aqui não funcionou, agora sim. Vamos lá. Aqui o balanço do SVB, vamos colocar aqui no lado SVB, Silicon Valley Bank. Então, do lado do ativo e do lado do passivo. O que acontece do lado do ativo? Bom, recebeu na sua conta de reservas bancárias, caixa da melhor qualidade, 42 bi. Vamos colocar aqui. E do lado do passivo, agora ele tem um empréstimo desta linha de liquidez. Vamos aqui, ó. Vamos direto à linha de liquidez. Linha de liquidez BTFP, 42 bilhões, que ele precisa pagar a taxa de mercado, que é a taxa básica americana, quase 5% ao ano. E se houver, então, agora um pedido de resgate, ele tem reservas para arcar com esse pedido. Então, esse é o movimento do Fed, essa é a linha de liquidez que ele está criando para trazer mais tranquilidade. Agora, qual é o objetivo realmente do Fed? Meramente fazer esse anúncio vai fazer com que muitos depositantes nem solicitem saques, façam resgates nos seus bancos. Então isso vai diminuir a pressão nos bancos, vai evitar novas corridas bancárias e muito provavelmente o Fed nem precise fazer esses empréstimos, ou se fizer vai ser um montante quase irrelevante. Esse é o objetivo, é simplesmente anunciar o programa, mas não com o objetivo de que ele seja usado, mas sim com o objetivo ou na expectativa de que ele nem precise ser usado. Porque se não houver corrida bancária, não há por que criar esta liquidez. Pois bem, isso sobre o Fed, agora a linha de liquidez. Agora é importante mostrar o impacto geral nas taxas de juros, porque foi mais uma semana histórica, mais alguns dias históricos no mercado financeiro, não apenas pelas duas das 3 maiores falências bancárias americanas, 2 aconteceram nos últimos 5 dias, mas os movimentos nas taxas de juros foi, assim, brutal, é impressionante. Aqui eu quero colocar, então, primeiro a expectativa do mercado com relação à reunião do Fed. Semana que vem tem decisão de política monetária, e o que a gente teve aqui já o mercado reprecificando, já não imaginam que vai ter um grande aumento, agora nesse momento apenas 25 pontos base, mas isso deve mudar logo depois. Para a reunião de maio, mais 25 pontos base, mas para a reunião de junho, o mercado já precifica possivelmente até um corte em relação a agora. Então, vamos saber, amanhã é importante falar que vai ser a divulgação da inflação americana, isso é um dado importante que o Fed está monitorando, para saber se ele realmente vai aumentar os juros ou não diante dessa crise bancária. Pois bem, seguindo aqui, o efeito foi brutal nos juros futuros, euro-dólar de junho deste ano, que estava em quase 6%, caiu para 5%. No ano que vem, junho de 2024, que estava já em 5%, foi abaixo de 3,75%, assim, surreal. E o movimento em toda a curva de juros dos Estados Unidos também foi histórico. Esse é o indicador de liquidez, de volatilidade dos bonds americanos, que então está no maior patamar agora, vamos colocar aqui janela mais alongada, desde a grande crise financeira. Então aqui lá isso vai 14 anos, praticamente julho de 2009. Essa volatilidade dos rendimentos dos bonds americanos, que a gente pode ver pelo Treasury de 2 anos. Olha que loucura! Semana passada eu fiz um vídeo falando de como o Fed subiria os juros, estava disposto a subir mais ainda os juros, e agora a gente vê o rendimento desabando dessa maneira. Significa que os títulos estão aumentando em valor e até reduzindo parte daqueles prejuízos não realizados dos bancos. Mas enfim, não quero desviar do assunto. Voltando então, essa queda, colocando em perspectiva, ela é enorme. No Treasury de 1 ano, no Treasury de 2 anos, no Treasury de 10 anos também, uma queda forte, chegou em 3,54% no dia de hoje. E como traz aqui no gráfico o Jim Bianco, mostrando que essa queda do Treasury de 2 anos é a maior desde 87. Então, mais um movimento histórico.
E caindo taxa de juros significa que ativos de risco e ouro acabam se beneficiando. A onça Troy chegou a bater 1.914 dólares no dia de hoje. O Bitcoin chegou a bater 24 mil dólares. Então, realmente, mais um dia histórico, muita volatilidade nas taxas de juros. Agora, 2 pontos mais antes de falar de Brasil. Aliás, 1 ponto mais antes de falar de Brasil. Que é o que a gente está vendo, alguns sinais de estresse financeiro, não apenas essas quebras bancárias, corrida bancária, mas sinais de estresse financeiro, de desconfiança entre os bancos. Porque as taxas de juros no interbancário, o que os bancos emprestam entre si, está disparando. E quem chamou atenção para esse dado hoje foi o meu amigo Richard Hittenman. Aqui tem o gráfico que ele trouxe, que é o FRA ou AIS. Já vou explicar o que significa esse dado, que é interessante. Mas é um indicador que sinaliza estresse financeiro, dificuldade de liquidez entre os bancos. Então, FRA ou AIS significa a taxa de juros de 3 meses que os bancos emprestam entre si, baseada na taxa LIBOR. FRA significa Forward Rate Agreement, acordo de taxa futura ou adiante, comparado com a taxa de juros livre de risco, que é baseada na Federal Funds Rate, a taxa básica americana. Significa que o diferencial entre essas duas taxas, quando esse diferencial aumenta, significa estresse financeiro, que os bancos estão desconfiando uns dos outros, não querem mais emprestar. E o que a gente viu agora foi uma disparada súbita, que chegou no nível de 65, aqui é de 3 meses, e 65 significa quase 1% de variação, ou mais de 0,5%. É bastante coisa, sendo que a taxa básica americana está em 4,75%. Então essa disparada, ela não é desprezível, é um sinal que não pode ser ignorado. Isso aqui é luz vermelha e certamente o Fed tem isso no seu radar. Este patamar só foi similar à crise da pandemia, o estouro da pandemia lá em março de 2018, que chegou acima de 75 pontos base, e depois o grande estouro foi realmente na grande crise de 2008, onde teve aquele aperto de crédito brutal, e o Fed ainda não tinha todas as ferramentas de injeção de liquidez que hoje tem. Então, esse é o cenário que está acontecendo nos Estados Unidos. Claro que esse tipo de resgate do Fed, e é um resgate, por mais que eles não estejam chamando de resgate, é uma linha de liquidez, os bancos estão sendo resgatados. Essa que é a verdade. É menos pior do que foi em 2008, sim, porque lá eles sim usaram o dinheiro dos contribuintes, pagador de imposto, para comprar ativos dos bancos. Sim que eles socorreram acionistas e executivos dos bancos, e agora isso não está acontecendo. Os acionistas do SVB vão perder o seu capital investido no banco, assim como alguns credores não depositantes que emprestaram capital para essas instituições. Então esse resgate é menos pior, sim, que o que aconteceu lá atrás. Mas ainda assim é a perpetuação do chamado risco moral, o moral hazard. Porque se os bancos seguem tomando risco e não arcam com as consequências desse risco, quando a coisa vai mal e dá errado, quem paga o prejuízo é o Fed injetando liquidez, portanto, toda a economia americana, todos os pagadores de impostos, por mais que não seja dinheiro direto do Tesouro, é o Fed que está criando liquidez. Então, o risco moral continua aí sendo perpetuado no sistema bancário americano. E aí, antes de falar então sobre o Brasil, como isso impacta os bancos brasileiros, eu apenas queria lembrar que estamos ainda com as matrículas abertas para a 8ª e última turma do ciclo de mercado. Quem quer assistir a aula inaugural, ela ainda está disponível aqui no canal. Quem já fez matrícula, muito obrigado. Quem ainda não aproveitou essa oportunidade, link na descrição do vídeo. Aproveite, está muito bacana. Nosso curso Ciclo de Mercado, onde a gente aprofunda muito mais toda a teoria e prática dos indicadores, do Banco Central, sistema financeiro e tudo isso que a gente está vendo agora, que é realmente um estudo de caso perfeito sobre ciclo econômico e crises bancárias. Pois bem, como tudo isso afeta o Brasil? Em termos do sistema bancário brasileiro, assim, o preço das ações brasileiras hoje quase não sentiu. O Itaú caiu apenas 1,30, Bradesco 0,85, Banco do Brasil 0,63 de queda, Santander subindo, Pactual sentiu um pouco, quase 4%, mas há algumas diferenças fundamentais entre o sistema bancário brasileiro e o sistema bancário americano.
A primeira diferença é que os bancos brasileiros costumam ser mais bem capitalizados que os bancos americanos. Mas não apenas isso, eles costumam incorrer em menores descasamentos de prazo. O que eu quero dizer com isso? A prática bancária consiste em se financiar no curto prazo, então borrow short, se financia com base em depósito à vista, que vencem à vista, para financiar ativos de longo prazo. Isso é o que se chama de descasamento de prazos. Nos Estados Unidos, esse descasamento de prazos ele é profundo, de prazos e de risco. Então, se financiam no curto prazo com ativos mais arriscados, ou passivos mais arriscados, e que vencem no curto prazo, para financiar ativos de longo prazo, como tesouro americano de 10, 20, 30 anos, ou hipotecas às famílias. No caso brasileiro, não apenas são mais bem capitalizados, mas também esse descasamento de prazos é muito menos intenso. Então, a liquidez dos bancos brasileiros é melhor do que os bancos americanos. Esse é o primeiro ponto, e isso tem a ver com o mecanismo ou a instituição da responsabilidade ilimitada, onde no Brasil os acionistas controladores, os administradores e até o conselho fiscal acaba arcando com patrimônio pessoal para cobrir algum prejuízo do banco que não for suportado apenas pelo capital investido no banco. Isso é diferente lá fora, que é a responsabilidade limitada. Pois bem, o segundo ponto da diferença aqui no Brasil é que nós não temos os mesmos títulos mais alongados que existem lá fora. Por exemplo, os bancos brasileiros compram também dívida pública do Brasil. Mas como o nosso Tesouro não consegue alongar tanto o perfil da dívida, o prazo médio de vencimento da dívida brasileira é menos de 4 anos. Os títulos pré-fixados no Brasil, se olhar o prazo médio, é menos de 2 anos. Então o Brasil não consegue, o governo brasileiro não consegue alongar tanto o prazo desses títulos. O que acontece é que esses bancos que compram os títulos brasileiros acabam comprando títulos mais curtos. Então são menos sensíveis à variação dos juros, tanto pela duração quanto pelo juro. Muitas vezes são juros pós-fixados ou atrelado à inflação. Lá fora não, lá fora é quase tudo pré-fixado e muitas vezes títulos de altíssima duração, 10, 20, 30 anos treasuries, ou até mesmo hipotecas de 20, 30 anos. Aqui é bem diferente, nem tem tanto mercado de títulos tão longos. A diferença final é até é paradoxal, porque a concentração bancária no Brasil, que é ruim para a concorrência, sem dúvida, é excelente para evitar corridas bancárias, para a estabilidade financeira. Porque nos Estados Unidos há mais concorrência, é um sistema mais fragmentado, tem vários bancos regionais que são importantes, mas não são enormes. Portanto, num sistema bancário menos concentrado, a possibilidade de corridas bancárias e, portanto, de levar um banco à bancarrota é maior. No Brasil, essa possibilidade é muito menor pela concentração bancária. Assim, temos realmente, são 4 ou 5 bancos responsáveis por quase 80% dos depósitos no Brasil. Então, a verdade é que os bancos brasileiros e o sistema bancário brasileiro como um todo é muito mais sólido e seguro do que o sistema bancário americano de vários outros países. Essa é a verdade. Agora sim eu acabo por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo e quem quer saber mais sobre o que aconteceu com o SVB Bank, vou colocar aqui um vídeo que a gente fez, foi na sexta-feira, vou colocar, foi um vídeo ao vivo, depois o vídeo do domingo, e assistam também a nossa aula inaugural de ontem, domingo à noite. Espero que tenham gostado, compartilhem, se inscrevam no canal e voltem no próximo. Valeu, obrigado!